Olá, boa tarde para você. Começa agora mais uma edição do Jornal da Record. A pandemia impediu que quase 18 milhões de brasileiros procurassem emprego em maio. E o Rio de Janeiro entra na segunda fase do relaxamento da quarentena? Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco, reconhecendo e incentivando nossa gente guerreira. Começou hoje no Rio de Janeiro a segunda fase do relaxamento da quarentena. Agora é a vez da bola voltar a rolar. Boa tarde, Renata Loures. Volta, mas com restrições, né? Exatamente, Janine. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Essa volta deve acontecer sem público, viu? A Federação de Futebol marcou o retorno do Campeonato Carioca para a próxima quinta-feira no Maracanã, mas o prefeito Marcelo Crivella disse hoje em coletiva de imprensa que vai respeitar a decisão dos clubes. Flamengo e Vasco são favoráveis ao retorno, já Botafogo e Fluminense não. Nessa etapa, as galerias comerciais e os mercadões abriram as portas e tiveram que oferecer álcool em gel para os clientes, além de obedecer o distanciamento. A terceira fase está prevista para acontecer no final desse mês. Janine. Obrigada, Renata. A Polícia Civil cumpre mandado de busca e apreensão na casa de 6 policiais militares no estado do Pará. Boa tarde para você, Guilherme Mendes. O que os policiais já conseguiram? Boa tarde, Janine. Na casa de um dos policiais foram encontrados R$250 mil. O dinheiro estava escondido no forro de um dos quartos. Os policiais são acusados pelos crimes de tráfico de drogas e peculato, que é quando o servidor público usa o cargo que ocupa para praticar o crime. Segundo o Ministério Público Militar, os 6 policiais teriam desviado parte de uma apreensão de 2,5 toneladas de cocaína. A droga estaria sendo vendida para traficantes aqui do estado. Os policiais foram interrogados e liberados. Janine. Obrigada, Guilherme. A pandemia do coronavírus impediu que 17 milhões e 700 mil brasileiros procurassem emprego em maio. Segundo o IBGE, em 3 meses, quase 5 milhões de vagas foram fechadas. Boa tarde para você, Alessandro Saturno. Como é que a pesquisa chegou a esse número? Oi, Janine, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, esse levantamento, ele contou também com o apoio do Ministério da Saúde. A ideia era justamente identificar os impactos da pandemia no mercado de trabalho. A pesquisa revelou ainda que durante esse período de pandemia, 11 milhões de desempregados buscaram aí uma colocação no mercado de trabalho, mas não conseguiram. E uma informação é o seguinte, diante desse cenário, o Brasil alcançou a marca de 28 milhões e 600 mil desempregados. As pessoas que procuraram emprego esbarraram aí em 2 grandes problemas, a falta de vaga e também o medo de contrair o coronavírus. Janine, voltamos com você. Desemprego, um reflexo grave da pandemia. Obrigada, Alessandro. Bom trabalho para você. Uma barragem se rompeu por causa da chuva no interior de Pernambuco. Pelo menos 5 cidades foram afetadas. 1.200 pessoas estão desalojadas. Em 24 horas, choveu o esperado para todo o mês de junho. Equipes da Defesa Civil avaliam os estragos. Ninguém ficou ferido. As companhias aéreas Latam e Azul fazem um acordo para compartilhar voos e conexões domésticas. Pressionadas pela pandemia, as empresas anunciaram o chamado Codeshare para conectar, em princípio, 50 rotas de voos no Brasil. A parceria também envolve o programa de fidelidade. Na Inglaterra, um jogador de futebol criou uma campanha para ajudar crianças carentes. O atacante da seleção inglesa e também do Manchester United, Marcus Rashford, escreveu uma carta para o parlamento britânico. Ele contou sobre a infância dele e disse que está preocupado com o corte do Vale Alimentação Escolar das famílias pobres. Essa atitude fez o premier Boris Johnson rever a situação e liberar mais de 700 milhões de reais para a causa. E a Coreia do Norte explodiu o escritório de ligações com a Coreia do Sul em Kaesong. A agência oficial de notícias do país confirmou a ação. O motivo não foi esclarecido. A tensão entre as duas Coreias aumentou depois que manifestantes de Seul lançaram balões com propaganda contra o líder norte-coreano Kim Jong-un. Chega ao fim essa edição. Fica agora com o Cidade Alerta. Bom fim de tarde para você. Se cuidem e a gente se vê amanhã.